Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje eu quero falar sobre Jesus. E uma pergunta motivadora: quem é Jesus para mim? Sabendo dar esta resposta, nós teremos condição de fazer este itinerário com os nossos filhos, filhas, afilhados e afilhadas. Nesse processo, então, de iniciação à vida cristã para os nossos afilhados, nós teremos responder com propriedade, dar uma resposta firme de quem é Jesus. Então eu pergunto para vocês, quais são as respostas que vocês podem dar a esta pergunta? Quem é Jesus? Você já teve ou tem uma experiência de vida com Jesus? Isso é extremamente importante para nós, porque vai nos ajudar neste caminhar, né? Com a nossa comunidade, com os nossos filhos, família, amigos, né? Os padrinhos que convidamos para ajudar na evangelização desses pequeninos que receberão o batismo. A Igreja Católica já nos chama atenção para esta pergunta, né? Porque muitas vezes, já diz o Catecismo da Igreja Católica, o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. E qual é a consequência disso? O mundo desconhece Deus. As pessoas não sabem quem é Deus. A resposta, então, para este ateísmo está no cristão batizado, ou seja, cada um de nós. Todo cristão batizado, em primeiro lugar, é missionário. É ele que faz o anúncio de Jesus, da sua boa nova. Implementa, dá continuidade ao projeto do reino de Deus, começado por Jesus Cristo, continuado pela Igreja, onde nós somos responsáveis, como missionários, pela implantação do reino de Deus. E aí, eu consigo dar essa resposta de quem é Jesus, à medida que eu sou um leitor voraz da palavra de Deus. Vamos ver aqui algumas respostas bíblicas, né? Aqui com algumas imagens que vão nos ajudar. Lá nos evangelhos, vai mostrar Jesus, o nascimento de Jesus, a concepção, o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus e a atuação de Jesus após o batismo. Vai mostrar Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E ali começa a missão de Jesus, né? A sua vida missionária é iniciada após o seu batismo, mostrando para cada um de nós que, ao receber este sacramento da igreja, estamos aptos a evangelizar. Observamos também que Jesus está no meio do povo, revelando para nós que Deus está presente na vida da humanidade. Não um Deus que está afastado, mas presente, que entende a necessidade do seu povo. Jesus também, revelado pelo Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, é aquele que passou pela cruz para nos salvar. Trouxe a salvação para o mundo. O mundo conheceu o pecado através da desobediência. E aí as suas várias formas e consequências que nos atingiram como inteiro, desfigurando aquilo que nós tínhamos inicialmente, que era a imagem e semelhança de Deus. Mas através da cruz de Jesus, pela sua morte e ressurreição, recebemos a vida. Outras pistas que encontramos no Antigo Testamento, por exemplo, aqui no profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 7, 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Isso aqui também está referenciado no Evangelho de Mateus, né? No Salmo também tem. Deus declarará o Messias, Jesus, seu filho, que também vai estar parafraseado no Evangelho de São Mateus. Vamos ver outras pistas. No Evangelho de João, e aí eu vou aproveitar para ler, no capítulo 1, ele começa diferente dos outros evangelistas, né? Ele dá uma pista concreta de quem é Jesus para nós. E assim diz o capítulo 1, versículo 1 em diante. Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus.
e a palavra era Deus. No começo, ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela. Lembrando aqui de Gênesis, né? E Deus disse, faça-se o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo foi feito por meio dela. E tudo o que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguirão apagá-las. Vou aqui para o versículo 14. E a palavra se fez homem, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, e a glória de Deus é a glória do Filho do homem, o único do Pai, Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. E ele depois vai concluir com o batizado de Jesus, lá nos capítulos 29, de 31 a 34. E João até escreve e diz: eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Versículo 34, né? Então, durante o batizado de Jesus, uma voz do céu vem e diz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Vamos ver outra pista agora. No Evangelho de Lucas, nós temos no capítulo 22 uma outra pista. E aí eu vou colocar as imagens aqui que já nos ajuda a compreender o que o Lucas está querendo dizer. No capítulo 14, do versículo 14 ao 20. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: desejei muito comer com vocês esta ceia pascal antes de sofrer. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: tomem isto e repartam entre vocês. Pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Estes versículos estão contidos na celebração eucarística. Então, quando nós frequentamos a nossa comunidade, participamos da missa, o sacerdote, em um certo momento, faz a consagração do pão e do vinho, os transformando no corpo e sangue de Jesus. A igreja obedece este mandato de Jesus. Façam isso em memória de mim, diz Jesus. Façam isso em memória de mim. E a igreja repete a celebração até hoje. No livro ainda de São Lucas, né, o Evangelho de São Lucas, nós vamos encontrar também esse elemento, que Jesus é a aliança entre Deus e nós. Outra pista, no Evangelho de Mateus, Jesus, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Observamos aqui que Mateus faz aquela referência ao livro de Isaías, onde Isaías chama a nossa atenção que haverá um menino que será concebido de uma virgem e será colocado o nome Emanuel. Então, Mateus lembra mais uma vez para nós aqui. Mateus também lembra, nos outros capítulos, né, que Jesus ele veio para ficar no meio do povo, vai à sinagoga, ler as leituras do Antigo Testamento, dá significado para aquelas leituras. Se cumpriu hoje aquilo que foi dito pelos profetas, então Jesus dá esse significado. Ele está no meio do povo, curando, abençoando, restaurando o convívio das pessoas que foram afastadas da sociedade. Ele retoma, como é o caso dos pecadores públicos, né? As prostitutas, os leprosos. Então, Jesus dá o milagre para essas pessoas e as restitui ao convívio da sociedade. E Marcos também, eu vou aproveitar para ler, no capítulo 1, ele já começa dizendo, né, uma outra pista para nós. Começo da boa nova
de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. No capítulo 8 também, ele chama a nossa atenção para esse diálogo e essa pergunta motivadora para nós. Jesus, ali com os discípulos reunidos, então Jesus perguntou-lhes, no capítulo 8, versículo 29, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus ainda fala para Pedro, respondeste bem sobre você agora, Simão, é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Estamos nós aqui hoje, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Então, temos condição de responder agora? Quem é Jesus? Então, a nossa resposta, ela precisa ser eficaz para nos ajudar a cuidar desses pequeninos que vão receber o sacramento do batismo. Nós que somos pais, nós que somos padrinhos e madrinhas, nós que somos mães, precisamos dar uma resposta eficaz. Nós somos esse exemplo para esses pequenininhos, né? Essas crianças. Eles reconhecendo em nós a igreja, vendo em nós o exemplo da igreja, serão capazes também um dia de professar a sua fé. Por isso que a gente fala que esse é o processo de iniciação à vida cristã. E nós somos responsáveis por este modelo, revelar Jesus para essas crianças. Deus abençoe vocês. Até a próxima.